Galera, vídeo de hoje eu vou falar sobre o capacitor do micro-ondas, tá? Para iniciar o vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui aonde que ele fica localizado no micro-ondas, tá? É bem simples, aqui eu peguei um micro-ondas de exemplo, tá? Ele tá com defeito, e então assim, ó, bem fácil de desmontar, tá? O micro-ondas geralmente tem mais ou menos 4 parafusos na parte de trás, na lata dele, e teria mais um, às vezes tem algum na lateral, um ou dois, né, em cada lateral dele. Removendo os parafusos é só puxar para trás a parte que esse aqui já está solto. Eu vou abrir aqui para vocês poderem identificar e eu vou mostrar para vocês antes de falar sobre o capacitor e o defeito, né, que acontece com o micro-ondas. Eu vou mostrar para vocês onde que ele fica localizado, tá? Porque de um modo geral, em todos os micro-ondas é mais ou menos a mesma posição. Muda pouca coisa, né? Então aqui eu já tinha deixado ele sem os parafusos para facilitar. Então, aqui, como eu disse, é sempre mais ou menos na mesma posição que ficam todas as peças do micro-ondas, tá? E nesse caso aqui ele está praticamente completo, ele tá com o capacitor já está deslocado ali, porque eu havia testado. Ele só não tem aqui a parte do painel dele, tá? Que tá para teste. Mas a princípio é assim, ó. Vocês vão tirar essa parte de metal, a tampa dele, né? A carcaça. Então aí vocês já vão identificar. Aqui fica o transformador dele, o magnetron, ventilador e o capacitor. O capacitor está sempre localizado nessa parte aqui, ó. Eu até hoje não peguei nenhum outro que tivesse em algum outro lugar, talvez aqueles mais antigos, né? Mas a princípio qualquer um que vocês pegarem, ele vai estar localizado aqui, ó, tá? Geralmente ele está parafusado, ele tem uma basezinha aqui, né? Então aqui nessa parte, essa primeira parte do vídeo, é para vocês identificar aonde que está o capacitor, tá? Mas aí assim, ó, tem uma outra coisa que eu quero falar antes de iniciar o teste do capacitor, é que independente se vocês trabalham com manutenção de micro-ondas e tal, ou se alguma pessoa de casa vai mexer nele, que eu não aconselho, porque o micro-ondas ele é um pouco mais perigoso, né? Mas assim, ó, eu vou dar uma dica para vocês antes de colocar a mão em qualquer componente do micro-ondas. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar uma chave de fenda comum que vocês tiverem, tá? E aí vocês vão fazer assim, o micro-ondas tá aqui, o capacitor, vocês vão encostar a chave em algum dos conectores dele aqui, do capacitor, tá? Encosta a chave ali e encosta em alguma lata do micro-ondas. Pra que vocês vão fazer isso? Isso encosta ali, deixa alguns segundos assim encostando, se certifica que tá encostando no conector lá, né? E conecta aqui. Por que a dica de vocês fazerem isso? É porque como o capacitor às vezes ele pode estar em curto, ele pode estar com alguma carga, alguma coisa assim, e isso pode dar um choque, pode ser bem violento. Então vocês fazendo isso já ajuda a descarregar ele e fica mais seguro para mexer. Lembrando que a gente não aconselha vocês mexerem se não forem um profissional da área, né? Mas caso contrário serve para ambos os lados, né? Então é sempre bom fazer isso, dar uma descarregada aqui e fica mais seguro, tá? Aí fazendo isso vocês podem começar a desmontar ele, né, para fazer os testes. Mas não necessariamente precisa tirar ele do lugar para fazer alguns testes, né? Só no caso se tiver que substituir se for realmente ele com defeito. Tá, então essa aqui foi a primeira parte. Agora eu vou passar para a parte que a gente faz os testes na peça, tá? Bom, pessoal, retomando aqui, eu tenho agora com o meu aparelho, tá? Com o multímetro digital, eu tenho dois capacitores, que seria esse aqui que eu coloquei uma fitinha para identificar que esse seria o com defeito, tá? Esse aqui ele tá com problema. E aqui é um capacitor novo, tá? Esse aqui é capacitor novo, nunca foi usado. E ele está funcionando. Então assim, agora eu vou fazer pequenos testes para vocês terem uma ideia já de um capacitor quando ele identificar se ele está bom ou ele está ruim, né? O que acontece geralmente se você trabalha com manutenção em micro-ondas, eletrodomésticos em geral? O que a pessoa pode, o cliente no caso, né, pode constatar para vocês? Eles vão ligar e vão dizer que o micro-ondas que ele não tá ligando, ou que ele tá dando um curto, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa até já abriu ele, trocou o fusível e ele segue dando curto, né? A pessoa coloca um fusível novo, liga ele na tomada, quando aperta para ele funcionar, ele dá um estourinho e desliga de novo, e aí não volta a funcionar, né? Então isso já é uma característica de capacitor em curto, né? Isso pode ter ocorrido por talvez uma queda de luz, funcionou
de uma forma excessiva, tem diversas situações que podem causar a queima da peça, até mesmo o tempo de uso, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês conseguirem identificar o que está com defeito e o capacitor que está bom, né? Como que eles se comportam nos testes, né? Então vamos lá. Aí aqui, primeiramente vocês vão ligar o multímetro seria no caso a escala sonora, né? Que vocês vão ver medir continuidade. Vocês vão colocar aqui, né? Que aqui seria no caso o meu alto-falantezinho. Aí aqui com as pontas de provas, tá? Não repara que a minha ela quebrou os conectores. Eu até comprei duas novas, mas elas acabaram não encaixando aqui no conector, né? Eu vou ter que comprar outras que sejam compatíveis com ele. Então assim, ó, mas de qualquer forma, tá? Eu coloquei no caso dois grampinhos aqui, né? E eles dão o mesmo efeito, ó. Quando a gente encosta, eles dão o sinal sonoro de continuidade, tá? Então o que vocês vão fazer com o capacitor, ó? Com o multímetro aqui, a gente vai pegar o capacitor primeiro com defeito, tá? Esse aqui é o que tá com problema. Então o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar ele e vão colocar em cada conector aqui, ó, na parte metálica aqui dentro e aqui, ó. Vocês estão escutando que ele tá dando continuidade, né? Ó, soltei, ele deu continuidade. Agora a gente vai medir fora aqui, tá? Ó, tá num conector aqui e a gente vai medir na carcaça dele, ó, tá? Não dá nada lá no aparelho, em nenhuma parte, tá? Mas o que acontece? Ele tá em curto, ó, que ele tá passando de um lado pro outro, tá? Ó, tirei, deu barulho. Tirei aqui, conectei, ele segue dando barulho, tá? Ou seja, esse aqui ele tá em curto, tá com defeito porque ele tá dando continuidade aqui, tá? Então, agora a gente vai pro capacitor que ele está bom, vocês vão ver a diferença. Esse aqui é o novo, tá? Ele nunca foi usado. A gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro conector e o segundo conector, ó. Não dá nada no aparelho e não dá nenhum barulho sonoro, tá? Não dá sinal nenhum. Vamos medir agora na carcaça também, a mesma coisa, ó. Tá? Ó. Tanto de um lado quanto do outro. Por que esse teste de medir a carcaça, né? Que nem eu coloquei um conector aqui e medi na carcaça também. É porque às vezes não necessariamente ele está dando continuidade só aqui. Às vezes ele está dando continuidade, no caso, para fora. Ele está passando na carcaça também, entendeu? Às vezes a gente coloca aqui e ele também está dando continuidade aqui. É mais difícil acontecer isso, mas eu já peguei alguns casos assim. Muito poucos, mas peguei, tá? Então, a princípio, vocês chegando a essa conclusão, você já pode trocar o capacitor que ele está com defeito, né? Claro que pode ter alguma outra coisa também com defeito no micro-ondas, mas a princípio, assim, em boa parte dos casos é quando vocês identificam esse problema, é aqui que está o defeito, substitui a peça e ele fica funcionando. Uma coisa que a gente vê às vezes também, eu já peguei alguns, quando vocês vão abrir lá e vocês vão olhar o micro-ondas, esse capacitor ele vai estar bem inchado, vai estar estufado. Mas no caso, não necessariamente que ele vai estar com defeito, mas isso já pode ser um indício, né? Eu já peguei alguns assim bem estufados e eles estavam completamente em curto. Mas também já peguei alguns que eles estavam mais inchados e tal, mas estava funcionando normal, tá? Mas isso é só uma dica, assim. Então, aqui vocês conseguiram identificar, tá? Aí no caso, aqui ele não dá continuidade, o capacitor é novo, zero. Esse aqui dando continuidade, ele está em curto, está com defeito, certo? Então hoje, a princípio, o vídeo foi para falar mais sobre o capacitor. Aí depois, agora, os próximos vídeos eu vou trazer outros testes em outras peças do micro-ondas mais detalhado, tá? Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, que é muito importante. Alguma dúvida, deixem embaixo nos comentários. E para que eu possa estar trazendo mais vídeos sobre essas manutenções, tá? Então por hoje é isso. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado.